Olá, bem-vindos todos vocês para a nossa primeira aula da jornada para terapeutas em leitura corporal e emocional. Então, nós aqui, professoras da Lumiar, estamos muito felizes em fazer essa jornada, oferecer essa jornada e espero que vocês também gostem do que a gente vai apresentar aqui. Então, quero lembrar que a jornada começa hoje, que vão ser 5 aulas, e a gente já vai aqui comentar o conteúdo com vocês, mas hoje é a aula número 1, e vocês estão convidados para acompanhar essas 5 aulas conosco. Vocês podem mandar as perguntas, ou aqui pelo chat, ou pelo nosso e-mail, alumiar.responde@gmail.com, que eu posso garantir para você que nenhuma dúvida vai ficar sem resposta. Então, chega junto e vamos aqui começar. Eu sou a Andrea e vou dar essas aulas para vocês com a Dani e com a Bia aqui da Lumiar. Olá, pessoal, bem-vindo todo mundo. Quero falar para vocês que quando a gente faz esse convite, né, jornada para terapeutas, né, é bem nessa intenção consciente de estar convidando terapeutas de diversas áreas, né? Então, o pessoal que vem da psicologia, o pessoal que vem das terapias integrativas e que conecta muitos, né, já tem um olhar aí mais crítico para as questões de conexão emocional e energética no corpo, né? Para os fisioterapeutas, para os terapeutas tântricos. Então, todos vocês são muito bem-vindos. E é a partir desse olhar em que a gente pega diferentes áreas e disciplinas e conecta aqui nessa proposta que de fato é integrativa, que a gente convida vocês então para essa super semana. Olá, essa semana que vem, aí na esteira de várias outras aulas abertas que a gente deu também, além das nossas formações, né? Então, fica o convite também para você que ainda não acompanha a gente acompanhar, alumiar esse núcleo de ensino e pesquisa que já tem mais de um ano, né? Com um monte de trabalho e aulas e oficinas. A gente está sempre se aprofundando no tema da leitura corporal emocional, que é a nossa grande paixão, né? Aqui das três, apesar das nossas diferentes formações, a gente se une nesse lugar e vai trazendo as nossas contribuições aqui para todo esse conteúdo. Então, bem-vindo todo mundo, podemos começar. Hoje a gente vai conversar com vocês, a gente vai abrir essa aula com esse tema específico que é falar sobre a leitura corporal emocional das defesas, né? Então, a gente já fez um percurso até aqui em outros momentos, enfatizando uma leitura corporal da respiração, uma leitura corporal do grounding, uma leitura corporal específica, assim, geral de todo o corpo. Mas hoje a gente vai trazer toda a teoria por trás da forma como a gente se organiza em 5 tipos centrais de defesa. E a gente vai, então, por esses 5 tipos, obviamente que respeitando muito a individualidade, a singularidade de cada um, porque a gente sabe que todos nós temos um pouquinho dessas características misturadas, ninguém é especificamente um ou outro padrão, e isso também não é fixo ao longo da vida, né? Em determinados momentos da vida, a gente vai se identificar mais especificamente com um tipo de padrão do que com outro, mas a gente vai fazer, então, essa estruturação de como que esses corpos, como é que os nossos corpos se organizam em determinadas defesas emocionais. E a gente vai começar, então, hoje com a primeira defesa. Sim, sim. Então, só lembrando que esse trabalho de análise de caráter, dos 5 tipos de caráter, ele foi desenvolvido por Reich a partir do trabalho de Freud na psicanálise. Então, tem toda uma bibliografia extensa, bem construída, de muitas décadas de pesquisa. E a partir disso, Alexander Lowen e John Pierrakos criam análise bioenergética e core energéticas, que são psicoterapias corporais baseadas nesse trabalho de Reich, que é baseado nesse trabalho de Freud, e tudo isso assim continua tendo muitos livros, muitos estudos, muitas pesquisas, e é a partir disso que a gente vai falar hoje. Então, de uma teoria muito bem construída, muito bem
presente já dentro das psicoterapias. Bom, então essa aqui é a Jornada para Terapeutas, aula 1, e a gente vai trabalhar um pouco essa introdução à leitura corporal das defesas emocionais, das defesas de caráter. Que eu quero apresentar para vocês a nossa agenda, porque essa semana agora está acontecendo de 20 a 24 de janeiro, então sempre às 5 da tarde. Então vocês vão acompanhando. Hoje, dia 20, aula sobre caráter esquizoide. E aí, as próximas aulas, né? Caráter oral, caráter psicopata, da psicopatia, que é diferente do que a gente pensa em psicopata. Isso dentro da análise de caráter tem essa palavra, mas não é disso que se trata, tá? E aula na quinta-feira, aula sobre o caráter masoquista, e na sexta-feira, aula sobre o caráter rígido, né? E aí também eu estou trazendo para vocês a agenda de fevereiro, porque em fevereiro a Lumiara vai fazer uma oficina de leitura corporal das defesas emocionais, aprofundando tudo que a gente vai falar aqui nessas aulas. Então, nessas aulas vocês vão acompanhar, vão receber conteúdo, mas na oficina isso vai acontecer de forma híbrida. Então, a gente, para quem está na região de Campinas, pode vir presencialmente, a gente vai estar lá juntos um dia inteiro. No sábado, dia 15 de fevereiro, a gente fica o dia todo juntos, ali, fazendo leitura corporal e emocional das defesas de caráter na prática, com aprofundamento. E também para quem não está na região de Campinas, essa oficina ela é híbrida, então ela é ao vivo por Zoom. Então, a gente também consegue ver as pessoas em casa, faz atendimento via Zoom, as nossas oficinas, que nós já fizemos várias dessas oficinas no último ano, e agora em fevereiro, então é mais uma das oficinas que a gente vai fazer dessa forma. Então, para quem está na região, fica juntinho, para quem não está na região, fica juntinho também, mas via Zoom. E a oficina ela vai ser composta de 3 encontros. No dia 6 de fevereiro, a gente vai ter uma aula ao vivo, online para todo mundo, daí não é híbrida, é online para todos, sobre coraças musculares, a ponta do iceberg. No dia 15, então, vai ser esse dia que é híbrido e que a gente fica um dia todo juntos. Essa oficina é em Valinhos, uma cidade grudadinha com Campinas. E depois, no dia 20, vai ter mais uma aula ao vivo via Zoom, onde todo mundo que estava nessa oficina, então, vai poder falar, fazer perguntas, a gente dá mentoria, a gente responde dúvidas, a gente aprofunda um pouco mais o que for necessário nessa oficina. Então, essa é a agenda da Lumiar para janeiro e fevereiro, e vocês estão sempre convidados a estar conosco nos nossos eventos, cursos, oficinas, na nossa certificação. E também para quem está no nosso grupo de WhatsApp, Leitura Corporal e Emocional, recebe essas informações, o link das aulas, as promoções. Então, se você ainda não está, eu convido você para ver. Dani Essa Bia, oficina, essa oficina a gente estava falando aqui nos bastidores que ela é a cereja do bolo, né? Porque a gente tem feito um percurso até aqui. Essa é a quarta oficina, né? A quinta oficina que a gente é a quinta oficina que a gente está fazendo também com presencial. E aí nessa oficina, então, a gente, como cereja, a gente vai fazer a gente fez todo um preparo de um campo para agora estar trazendo para vocês, então, essa estrutura de caráter que vai guiar e que vai nortear aí o aprofundamento para a gente poder olhar para o corpo dos nossos pacientes dentro do consultório, na rua, e primeiro lugar para a gente olhar para a gente mesmo, né? Então, a gente estava vendo aqui essa jornada, eu acho que a gente quer fazer nesse momento esse convite para você que está aqui, de olhar nesse momento e durante essa semana, como é que é essa esquizoidia em você, né? Qual que é essa esquizoidia em nós? Como é que é essa oralidade em nós? Como é que é essa psicopatia em nós? Como que ela se manifesta, né? Como é que é o nosso masoquismo, a nossa rigidez? E aí, um convite, né, de como é profundo esse lugar, de como que essas nossas defesas vão encontrar as defesas do nosso paciente.
É um grande convite, é uma grande aventura. Hoje é de fato uma degustação do aprofundamento que a gente vai fazer. E vamos lá, vamos começar aí essa jornada. E só um complemento, Dani, que é muito importante a gente falar desse caminho que a gente fez no Lumiar, né? Que a gente estava conversando também de todo esse processo da leitura corporal emocional e não chegar já com os caráteres, porque justamente a gente não sabe que tem essa qualidade taxativa, né? De um é isso, o outro é aquilo. Então, como a gente foi lá explorando desde o pé, o joelho, a perna, a pelve, a respiração, e aí como as pessoas podem ir se percebendo, né? Entendendo como funciona o seu corpo, como funcionam os seus mecanismos de defesa, com todos os traços de todos os caráteres, né? Para então ter essa sensibilidade também e esse olhar mais afinado para olhar para o outro. Sim, importante dizer isso, porque a leitura corporal emocional é o método da Lumiar. Então, é claro que tem outros caminhos, outras possibilidades de estudar a psicorporal, mas nós três, quando a gente resolveu abrir esse núcleo de ensino, aqui chamado Alumiar, a gente, a partir da nossa experiência, dos nossos anos como terapeuta, das nossas formações, a gente criou essa forma de trabalhar essa metodologia. Por isso, vocês estão chegando nessa jornada, são muito bem-vindos. E a gente vai falar dos caráteres dessa jornada, e a oficina é um aprofundamento dos caráteres, mas a gente, depois, lá no nosso canal YouTube, você pode ver outras aulas na aba ao vivo, que é onde ficam as nossas aulas, que para você entender um pouco melhor do que a gente está falando aqui, porque a gente não costuma ir direto não para a defesa do caráter, a gente traz muita. A gente muita teoria, Base, né? muita base para poder falar. Por quê? Porque a gente toma muito cuidado para que essas leituras de corpo, de tipo de caráter, elas não sejam descuidadas, para que elas não reforcem estereótipos e para que elas não sejam uma ferramenta de poder sobre o outro. Né? Então, assim, essa é a nossa forma de trabalhar aqui pela Lumiar. Então, vou começar, que tem uma apresentação das nossas formações, de quem nós somos. Vocês vão receber, quem tiver no nosso grupo de WhatsApp vai receber essa apresentação na sexta-feira, dia 24. Então, isso também, se vocês depois quiserem, é legal vocês anotarem as percepções do que a gente vai falar, porque a gente vai falar muito mais coisa do que tem nessa apresentação, mas é isso, vocês vão receber essa apresentação. E o objetivo, então, dessa jornada é a gente apresentar para vocês, terapeutas, fisioterapeutas, professores de yoga, profissionais que trabalham com nutrição, terapeutas holísticos, terapeutas tântricos, psicanalistas, Fonoaudiólogo. fonoaudiólogo, sim. Então, a gente quer apresentar as defesas de caráter da psicorporal para todas as áreas de atuação que já entenderam que nós somos o corpo, que nós não temos um corpo, que nós somos o corpo. Né? Então, existe essa base da unidade funcional que a gente ensina psicorporal aqui. Então, a gente vai apresentar as 5 defesas de caráter que, segundo Reich, foi Reich que começou essa construção. A gente vai apresentar as principais características na leitura corporal emocional de cada tipo de caráter. E a gente vai também apresentar o trauma de desenvolvimento de cada tipo. Porque foi durante esse primeiro setênio, durante essas fases, coisas marcantes que aconteceram ali, é que é, é que fez com que cada corpinho ali da criança, querendo ultrapassar e ter sucesso, né, nas suas dificuldades de vida. Eu sempre falo que a vida é uma fonte de estresse para todos nós, né, mas para alguns isso é muito marcante em alguma das fases, e que fez com que a gente desenvolvesse em nós essas defesas de caráter.
Um ponto também que eu acho que é importante trazer nesse momento é quanto mais a gente traz essa consciência, que o Lowen escreve muitíssimo bem sobre isso, de que a gente é o nosso próprio corpo, a gente pode também fazer para vocês esse convite, que trabalham com as terapias integrativas, com espiritualidade, com conceitos diversos e holísticos de energia, de fazer esse convite, de ancorar essa compreensão atravessando o próprio corpo, a partir do próprio corpo. Então, o corpo como uma materialização dessa percepção corporal, para fazer as percepções desse atravessar dessa energia. E com isso, a gente quer convidar vocês também para um conceito profundo, que é uma desmistificação de algumas maneiras em que a energia é colocada, justamente porque a análise bioenergética ela traz uma leitura em que esse fluxo de energia ele está diretamente ligado ao nosso funcionamento psíquico, à forma como a gente organiza as nossas tensões corporais e a maneira como o nosso sistema nervoso autorregula tudo isso. Então, trazer de fato aqui esse convite para vocês, já vai respirando isso, já vai percebendo isso, porque isso é central aqui no nosso trabalho quando a gente está falando de psicoterapia corporal. E de desmistificar essa energia que realmente não é mística, né, Dani? Que o Reich estudou lá em laboratório, né, e encontrou suas manifestações através do fluxo de plasma, da temperatura, da excitação, né, da pele mesmo, das regiões do corpo. Então, é uma energia que a gente não enxerga, mas ela é palpável, ela é concreta, né, ela não é abstrata, assim, não é abstrata, ela é corporal realmente, né? A corporal. Ela é, obrigada, Andreia, é a bioeletricidade, né? É uma grande forma dessa energia que a gente estuda na psicorporal, e as suas manifestações, né, que fazem parte da nossa ideia de unidade funcional, né, a energia que tem a sua manifestação na construção corporal, mas tem a sua manifestação como emoção também, então a gente vai entendendo isso tudo como uma mesma coisa e como tendo um funcionamento único, na verdade, né, que é idêntico funcionalmente. Sim. Bom, então hoje, a aula de hoje é o caráter esquizoide ou caráter fragmentado. Esquizoide é esse primeiro nome que o Reich coloca e que está no trabalho do Alexander Lowen, da análise bioenergética. Mas no trabalho de Core Energetics, que é do John Perracos, que depois ele revê essa nomenclatura, ele chama de fragmentado, porque fragmentada é como está a energia na leitura corporal emocional de quem tem esse caráter esquizoide. Ótimo, né? Essa imagem é ótima, né? Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme do Steve Jobs, mas aquele ator, que eu esqueço o nome dele, Ashton alguma coisa, ele fez algo sensacional, porque ele incorporou, de fato, o traço esquizoide no movimento. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, para observar a maneira como ele caminha, a maneira como ele anda, a maneira como ele se expressa, é genial. E o Steve Jobs, ele acaba sendo, assim, essa grande corporificação, até nessa grande capacidade visionária que ele teve, né? De trazer um raciocínio, uma intelectualidade muito bem articulada, muito bem construída, com a abertura de uma visão muito para além, né? Muito à frente, assim. Então, eu acho que esse traço é um traço que a gente já começa a resgatar aqui, olhando para o corpo do Steve Jobs, né? Mas olhando também para esse convite geral. Eu trouxe, assim, uma impressão geral daquilo que a gente sabe, um pouco da história dele, né? Para falar, então, desse primeiro momento do desenvolvimento, em que a gente chega no mundo, a gente passa por um processo ali, uma fase de gestação, né?
a gente é concebido, tem o encontro dessa energia de conexão do óvulo, do esperma, a gente encontra um lugar para habitar dentro de um útero que tem uma determinada temperatura, que tem uma determinada ambientação, de uma mulher que está vivendo ali determinadas experiências naquele momento de vida dela, e esse corpinho então começa a ser formado nesse lugar e a compor então, junto com esse tecido único, as influências também aí desse processo gestacional, do momento do parto, falando de um país em que a violência obstétrica é um escândalo, é algo assim imenso e que grandes debates agora, né, começam a avançar, né? Então, pensando também que esse serzinho em formação está passando também por essas experiências, não só intrauterinas, mas também no parto, e levando ali pela literatura, pensando principalmente até os 3 meses de idade, para configurar o quê? Configurar esse primeiro anel de tensão muscular, que a gente chama de anel ocular, né? Do bebê, né? Por que esse primeiro anel? Porque o bebê, a gente chega, né, ainda sem muitos movimentos, sem os movimentos voluntários, a gente está fazendo ali uma gesticulação involuntária, mas a partir do momento que o nosso sistema nervoso começa a amadurecer, começa a ser enervado, a gente começa então a ter gestos mais conscientes, né, mais voluntários. Mas nesse primeiro momento, o bebê, para se defender dessas experiências que podem ser hostis, ou ficar tranquilão, relaxado, curtindo um ambiente mais acolhedor, ele vai ter principalmente esse primeiro anel, né, os olhos, a musculatura profunda dos olhos, né, os músculos ao redor dos olhos, têmporas, e toda a musculatura que chega e que se conecta na base do occipito, né, como uma grande reguladora do quanto que esse bebê pode estar presente com essa pessoa que está recebendo ele no mundo ou estar recuada dessa experiência, né? Então, o quanto que está sendo seguro esse amadurecimento dele, do sistema nervoso central, dando para ele uma configuração de contato ocular. Então, meu sistema nervoso está me informando que está muito gostosinho estar aqui, e aí eu estou percebendo que você me vê, eu sou visto, isso é gostoso, e isso vai relaxando essa musculatura e aprofundando essa experiência de existir no mundo. Então, eu quero trazer aqui esse grande tema, né, dessa primeira etapa, o meu grande direito de existir. Cheguei e isso está sendo construído somaticamente nas minhas experiências corporais, de eu ser muito bem-vindo nesse mundo e ser muito bem-vindo num primeiro momento, a partir desse contato ocular. O corpo inteiro está com sensações, mas essa região é a região que está passando aí por uma mielinização do sistema nervoso, e por isso a gente está dando ênfase aqui nesse primeiro momento para essa região, né? Aqui nesse slide tem essa figura aqui do lado direito falando dos 5 tipos com figuras geométricas, né? Então eu quero que vocês se atentem um pouco nisso, que isso está aqui já no primeiro, para vocês irem abrindo o olhar e para poder ampliar o horizonte nisso aqui que a gente está falando, né? Então, o esquizoide ele está representado por um retângulo comprido, assim, alongado, né? O oral, redondinho. O psicopata, um triângulo invertido. O masoquista, quadrangular. E o rígido, como, né, com essa cintura bem marcada aí. Tudo isso é o que a gente vai ver ao longo da semana, o como. Quando a pessoa passa por traumas de desenvolvimento em cada uma dessas fases, isso é possível de ser lido no corpo da pessoa. Então, aqui a gente trouxe o Steve Jobs, porque todo mundo sabe quem é, mas a nossa ideia, né, não é ficar trazendo muitas pessoas,
a gente não ficar com essa. A curiosidade nesse início é normal, né? Deixa eu olhar para os corpos e ver o que eu consigo ler nos corpos. Mas a ideia aqui não é a gente ficar julgando e tal, mas algum exemplo aqui é importante a gente trazer para te dar uma base para isso. Então a gente trouxe o Steve Jobs. Qual foi? Porque é uma história conhecida, não é um segredo, é uma história que, né, tem filme sobre ele, tem livro, então é uma história conhecida, a gente pode falar. O Steve Jobs, ele precisou ser separado da mãe biológica dele. Ele foi adotado. Então, todo mundo que passa por essa experiência assim, não necessariamente, mas a Dani estava aqui falando do direito de existir, de ocupar esse lugar, de nascer, e a pessoa que, né, onde você cresceu e foi um corpo só com ela por 9 meses, ouvindo o coração dela bater e tudo isso, está ali te dando um lugar, te nutrindo, te segurando, te recebendo no mundo, né? E aí, como aconteceu na nossa própria história, mais ou menos de fonte de estresse nesse momento, nos marcou mais ou menos, né? Em como o nosso corpo se constituiu e em como é o nosso comportamento. Porque quando a gente fala de defesa de caráter, e essa primeira aula é defesa de caráter esquizoide, a gente está falando de uma pessoa que se defendeu a partir de um trauma de desenvolvimento. Agora, dores, nenhum de nós passamos ilesos por essa fase, não existe, a gente está na humanidade. A gente está no planeta Terra, os nossos pais são pais humanos cheios de defeito como nós somos. Eu, por exemplo, sou mãe cheia de defeito, e sou mãe, então o que os meus filhos experimentaram, cada um deles, marcou mais ou marcou menos essa chegada aqui. Então, quando a gente fala de defesa de caráter esquizoide, a gente está falando da chegada no mundo. Né? Não sei se a Bia quer completar. Sim, estou pensando aqui, né? Você falou do retângulo mais alongado, né? A gente está vendo aí nessa parte da leitura corporal, o corpo mais alongado e anguloso, costuma ter questões nas articulações, e por que isso, né? A gente está falando desse impacto nessa fase intrauterina, ou logo depois do parto, ou no parto de fato. Então, a gente está falando de uma fase muito primitiva do desenvolvimento do organismo, né? Então, como a Dani estava dizendo, o mecanismo de defesa ali para algum estresse, alguma situação ameaçadora, é restrito, né? Os mecanismos de defesa são mais limitados dos que a gente tem hoje, por exemplo. Então, a Dani falou dessa parte ocular, mas também um dos mecanismos do organismo para se defender, recolher a sua energia, né? Recolher e tentar se distanciar ao máximo daquela situação estressante. Então, é como se a energia fosse puxada também mais para a região superior aqui da cabeça. Por quê? Porque é no corpo que a gente sente as sensações, né? Que a gente sente o que está acontecendo ali de dolorido ou que vai gerar sofrimento, assim como se sente a parte boa também, né? Então, por isso, se é um útero acolhedor, se é um parto que se desenrola bem, se tem esse acolhimento quando o bebê nasce, o sistema está mais relaxado, está mais tranquilo e a energia está circulando. Agora, se tem os eventos mais de impacto, né, que a gente chama de trauma, a energia pode subir para a cabeça para evitar esse contato com o sofrimento e com o estresse que está acontecendo ali. Então, fica uma energia mais para cima mesmo, que tende a alongar esse corpo, né? São pessoas mais mentais, tem muitas questões para trabalhar, que inclusive a gente vai aprofundar na oficina, né, de defesas emocionais. Aqui a gente está trazendo, né, as questões de forma mais simples aqui. Mas para explicar, então, o que acontece
no corpo, né? E aí, quando a gente fala das questões das articulações, porque tem uma tendência também para se proteger, né? Tem uma tensão do organismo quando a gente está em situações ameaçadoras, né? Então, tem essa tendência de, nossa, eu vou me segurar aqui para não ser aniquilada, por exemplo, né? Porque justamente quando o organismo está ali nessa fase tão inicial, qualquer coisa mais forte é de fato uma ameaça à vida, né? Então tem essa tensão de vou me segurar aqui para manter a minha integridade. E aí, realmente, quando a gente atende pessoas com essa tendência mais da esquizoidia, a pessoa às vezes fala com essas palavras: nossa, eu tenho medo de me desmanchar, né, de me desintegrar, porque teve um trauma forte nessa fase e esse trauma fica fixado no corpo, né, fica cristalizado ali como aquele mecanismo de defesa que deu certo naquela fase, porque a pessoa passou por isso, e aí ao longo da vida a tendência dela é usar esse mecanismo de novo, né? Então, com esse medo de se fragmentar, ela se segura e fica com essa tensão nas articulações, né? Então, é comum a gente ver questões por tensão mesmo, né? A pessoa tem, por mais que seja tenso, gera um bloqueio de energia, então gera uma fragilidade, tem lesões mais facilmente. Tem os desvios, né? Quando a gente fala do corpo mais anguloso, é mais quebradinho mesmo, né? Que o próprio nome do fragmentado diz. E aí eu ia ver uma outra parte, eles falaram das pernas finas, não, tudo bem, pode deixar, lembrei, as pernas finas, né? Que fazem parte dessa constituição mais alongada mesmo, com essa energia para cima também, que não tem a segurança do organismo ali, de deixar a energia se conectar com o chão, se conectar com a realidade, porque é ameaçadora, porque traz sofrimento, então vai tudo para cima, né? Eu acho muito legal, Bia, quando você traz essa questão da articulação, né? Quando a gente olha até para a medicina chinesa, as articulações elas também funcionam como grandes reservatórios de energia. E é a articulação que conecta uma parte do corpo com a outra. Traduzindo, o fluxo de energia depende que a articulação permita a ligação. Então, a articulação liga. No caso do esquizoide, como ele tem uma sensação de que ele pode fragmentar, né, ele pode se desintegrar, é como se essa função emocional da articulação tivesse, de fato, reduzida. Né? Então, ele tem essa eu quero me contrair, mandando energia para dentro para me densificar nisso, só que meio que na articulação falha um pouquinho, ele não consegue. É meio que ele tenta estruturar uma rigidez, mas é uma rigidez que corta o fluxo, não funciona, e se caracteriza justamente essa fragilidade. Então, quando a gente vai pensar do ponto de vista energético, a gente pode falar que pelas articulações acontecem pequenos vazamentos de energia, né? Que a gente vai ver na anatomia, na representação, por exemplo, de uma instabilidade articular, por exemplo, ou de uma rigidez muito grande, mas sem fluxo, sem coesão, né? Então podemos pensar aqui no geral de uma articulação que não dá a coesão. E a gente depende da coesão para se sentir segura, né? Para se sentir conectado com a gente mesmo, para se sentir inteira, né? Então a gente está aqui trabalhando um pouco nesse olhar. Então a gente pode, nesse momento, olhar para a gente, né? Para o nosso próprio corpo e falar, tudo bem, eu nem posso até não ser tão esquizoide assim. Mas será que tem alguma parte do meu corpo que eu desarticulo? Literalmente, né? Pegando a palavra. Sim, e é importante essa autoobservação, porque essa jornada aqui é para terapeutas. Então, de alguma forma, você ter essa possibilidade de ler, né? Então, o que acontece quando você está diante do seu cliente, diante do seu paciente, quando você está na clínica, ou se você é fisioterapeuta, ou se você está trabalhando com yoga? Como que se apresentam os esquizoides para você na clínica, né? Então, existem alguns comportamentos, porque aqui nós estamos falando de uma leitura corporal emocional
porque isso tem o corpo se apresenta de um jeito e o comportamento se apresenta de um jeito. Existe um comportamento, né? Então, é, são pessoas assim que, como elas aqui nesse slide, né? É a dor ou ferida, ferida da rejeição, sente que não tem o direito de existir. E a gente viu, porque é na fase da gestação, parte os 3 primeiros meses. Então, é a minha chegada no mundo, como que eu fui recebido no mundo. Então, eu me defendo e me protejo do contato, eu me protejo do mundo, eu me protejo da realidade, porque a realidade, de alguma forma, foi ameaçadora para mim. Então, são pessoas que costumam ser retiradas emocionalmente. É difícil ter contato. A pessoa vem para a terapia, é, muitas vezes, quando ela vem, ela fala assim: Eu não sei por que, do nada, minha mulher, meu marido pediu o divórcio. Do nada. Não foi Eu do não nada, vi. né? Eu não vi acontecer, não Não foi do estava nada. Quer lá, dizer, né? estava lá. Quanta coisa aconteceu. Para essa pessoa é muito difícil manter o contato, estar junto, porque não é uma escolha racional da pessoa de se retirar. É um imperativo de como ela precisou fazer para sobreviver nesse primeiro momento. Porque muitas vezes a pessoa que se apresenta esquizoide sentiu hostilidade na chegada ao mundo, sentiu hostilidade com os cuidadores. Então, é como se desenvolveu para sobrevivência mesmo, né? Então, é esse o padrão que a gente encontra na clínica, e por isso que a gente acredita que para terapeutas de todas as áreas é importante ter essa leitura corporal das defesas emocionais que a gente está trazendo aqui essa semana. Como isso se reflete, né, tanto no corpo quanto psiquicamente, numa coisa mais encolhida mesmo, né? A gente falou, a Dani falou dessa energia que fica ali mais na região central, que tem os órgãos vitais, né? E porque justamente a pessoa não sente esse direito de existir por não se sentir acolhida, né? Então, a energia não vai para os membros, né? Não vai para uma expansão que consegue ali formar o seu espaço, os seus limites, né? São pessoas que têm questões com limite também, né? Todo mundo tem, mas aqui tem uma tendência mais forte. Então, aparece essa coisa comprimida mesmo na respiração, inclusive, né? Claro que são pessoas que respiram um pouquinho para não incomodar, para não ocupar o espaço, porque não tem esse direito. Então, a gente vai ver em várias nuances, em várias dimensões. Fala, Dani. Para não ser visto, né? Porque Você ser vê. visto pode representar um grande risco. Você chegar numa sala de aula com 80 pessoas e você chegou atrasado, como é que é essa entrada para você? Tem gente que adora, né? Gente Vai que abrir a ama. porta, colocar o peito para frente e vai desfilar até Cheguei. a cadeira lá. Cheguei e ainda vai dar bom dia para o professor, entendeu? Tem gente que essa cena é apavorante, ou que mesmo sem ser apavorante por estar mais inconsciente, ela precisa passar desapercebida. Uma outra sacada, por exemplo, né? Quem é professor sabe. Tem alunos que você todo dia sabe que está ali na tua aula. Tem aluno que você não consegue nem gravar o nome. Você não sabe se ele foi. Às vezes você conversou com ele, você não consegue. Essa questão do nome é super curioso, né? É como se o nome da pessoa não chegasse. O nome da pessoa não fica, né? Ele tem que escapar, né? Ele não pode ocupar um lugar, porque ocupar na relação ameaça o sistema nervoso central dessa pessoa. Então, a gente que tem falado aí muito nas nossas últimas aulas sobre autorregulação, teoria polivagal, regulação do sistema nervoso, sobre trazer o nosso organismo por um lugar de segurança, compreender essa primeira estrutura é fundamental, porque em todos nós, de alguma maneira, nós atravessamos essa etapa, ficando com mais identificação com ela ou não. Então, tem muita gente que pode falar assim,
Poxa, mas eu gosto tanto de ir para a vida, de estar com as pessoas, de acontecer. Ok, mas às vezes em um setor específico da sua vida, da vida do seu paciente, ser vista em profundidade é muito ameaçador. E aí a gente vai entender que esse corpo se estrutura a partir dessa experiência. E como esse exemplo que você deu de professor, né, e lembrar ou não de uma pessoa, de um aluno, né, como traz para a gente essa ideia de que o corpo está ali, mas a energia não chegou, né? A pessoa, o self, né, que a gente já trouxe em aulas aqui, o self não ficou ancorado. Então, apesar de parecer paradoxal, isso está integrado no mecanismo ali, né, de defesa que a gente está trazendo. Então, é muito interessante aprender esse olhar. E os olhos, né, às vezes olham para você e te atravessam, às vezes está olhando para cima, de repente a pessoa corta a relação tirando os olhos, né? São olhos distantes, são olhos que não fazem contato. Então, isso na leitura corporal emocional do esquizoide é muito, muito claro, né? Os olhos, o pescoço, nessa articulação quebradinho, assim, né? Então, por isso que a gente acredita que para terapeutas é uma ferramenta a leitura corporal emocional porque te ajuda a saber coisas que não estão sendo ditas. Porque o esquizoide, ele não tem consciência de tudo isso. Ele não vai chegar e falar, olha, eu não consigo olhar para você porque para mim é difícil fazer contato. Não. A primeira vez que você recebe um cliente, se você tem a leitura corporal emocional, você não vai julgar, você não vai carimbar que é isso, jamais, não é para isso. Mas isso vai chegar em você, isso vai abrir para você um novo canal de conexão com a pessoa. Você pode fazer cuidados, porque tem cuidados que o esquizoide precisa para ser atendido em terapia. O esquizoide, ele precisa ter o tempo dele, o esquizoide, ele precisa ter o espaço dele, ele não, né? Assim, tem coisas que vão ser lidas como hostil para ele. É um tipo mais fácil de ser retraumatizado, né? Porque tem essa fragilidade mesmo, né? Uma vulnerabilidade maior. E assim, eu sou suspeita para falar, que não estava falando, André, assim, depois que a gente aprende isso, a gente não vê como não usar isso, né? Porque assim, você pode até chegar vai ter o progresso ali terapêutico, mas assim, as coisas vêm tão mais facilmente, né? Mas você bate o olho ali, tem muita coisa já que se enxerga. Por exemplo, né? Da história. Sim, é um paciente que não pode ter um terapeuta muito invasivo. E se você se identifica como um terapeuta invasivo, e é importante que você se pergunte isso, se você é invasivo, se você tem uma necessidade grande, um impulso grande de querer entrar muito, até para ajudar demais, e enfim, né? Eu acho que às vezes quem é terapeuta pode ter essa tendência de querer ajudar em excesso, vamos investigar se a gente faz isso ou não. Para esse tipo de estrutura, isso é extremamente invasivo. E isso, por exemplo, pode ser o motivo do teu paciente não voltar na semana que vem. Ou pode ser o motivo de você ter ajudado tanto, mas o seu paciente saiu desorganizado da sua sessão. Ele começa a ficar disperso, ele começa a ter sono, ele começa a olhar para o lado, ele desconecta a lógica das ideias. As frases começam a ficar sem muita coesão. Você sente que ele está falando com você, mas ele está. As frases estão fragmentadas, ele está sem um contato ainda maior com o que ele está dizendo. Então, assim, significa que aconteceu algum estímulo naquele ambiente, que pode ser favorecido por nós terapeutas também, a gente tem que cuidar disso, de que foi demais alguma coisa. Né? Então, a gente tem que saber disso. A gente tem que olhar, por exemplo, entrou num tema delicado, o olho da pessoa desconectou,
ficou vidrado, como se fosse vidro mesmo. Ele está te olhando e não está te vendo. Você começa a ver que está acontecendo algumas coisas esquisitas no ambiente, mas que naquele momento você pergunta para ele fala, não, tá tudo bem, tá tudo normal. Tranquilo, normal. Tranquilo, não aconteceu nada. Mas, na verdade, porque ele está desconectado dele mesmo. Sim, e isso que é legal também ser entendido nessa semana de jornada para terapeuta, que a gente não está propondo que você mude a sua prática terapeuta. Então, psicanalistas continuarão atendendo como psicanalistas. É só uma ferramenta que você vai receber e que você vai poder aprender para que você continue fazendo o que você faz, mas com esses cuidados, com esse olhar, com esse novo horizonte que a leitura corporal emocional pode te oferecer. Então, se você é terapeuta holístico, você continua sendo. Se você atende como fisioterapeuta, ou se você, enfim, a sua prática é a sua prática, mas dentro da sua prática, você vai aprender a fazer leitura corporal emocional sua, o que vai te dar outra conexão com você, porque terapeuta tem corpo e precisa ter corpo presente, né? E também nos seus atendimentos. Perfeito. Então, tudo isso que nós falamos aqui é só uma introdução ao caráter esquizoide. Muito mais vai acontecer na oficina da leitura das defesas emocionais, que vai acontecer em fevereiro. Então, ali a gente vai ter tempo, a gente vai ter condições de aprofundar tudo isso. E amanhã tem a aula número 2 de outro tipo de caráter, que é o oral, e eu convido você para estar conosco amanhã, aqui nessa jornada. Bacana, obrigada, gente, por estar aqui, pela companhia, por assistirem, e até amanhã. Até amanhã.